Boa tarde, alunos do quinto ano. Nossa aula de português de hoje vamos fazer um estudo de texto e um estudo sobre substantivos, tá? Peço que todos abram o livro de português na página 56 e acompanhem comigo a leitura desse texto. O parto da montanha. A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitavam de que algo terrível estava por acontecer. Ai, nas rodas de conversa o falatório corria solto. Ai de nós, a montanha vai explodir. É um aviso sobre o fim do mundo. Deus nos livre de ser um terremoto. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros se esconderam em cavernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois os parafusos das máquinas impressoras emperravam de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Então, a montanha tremeu e rachou ao meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E, para a surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira saiu um pequenino rato. Moral da história: grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos. Então, todo o barulho que eles estavam esperando que fosse um terremoto, no final das contas era somente um rato, né? No estudo do vocabulário, a gente tem algumas palavras que vocês vão ler com atenção depois: emperravam, expectativa, terremoto, tragédia e vilarejo. São as palavras que talvez vocês não conheçam o significado, então tem no vocabulário explicando. Baseado nesse texto, vocês vão responder as páginas 57 e 58, certo? Vamos dar continuidade na página 58, o nosso assunto de gramática é sobre substantivo. Então, tem um texto aqui, tá? O lugar das coisas sem nome. Num passado distante, numa terra ainda mais distante, havia um povoado onde nada nem ninguém tinha identidade. O local não tinha nome, assim como as pessoas que moravam. Os habitantes chamavam uns aos outros por Ei, e as coisas eram nomeadas da maneira que bem entendessem. Panela, para eles, poderia ser pedra, banco ou carvão, garrafa, peixe, espinha ou facão. Quem viesse de fora ficaria perdido. Aliás, ninguém vinha de fora, porque não existia maneira de chegar a um lugar sem nome. Agora veja o nome dos elementos abaixo. A menininha chama-se Bárbara. Esse animal que está pendurado de cabeça para baixo é um morcego. E esse objeto vermelho aí, cheio de páginas, chama livro. As palavras usadas para nomear o que existe ao nosso redor são chamadas de substantivos. Então, já imaginou como seria complicado a gente viver nesse mundo aí que não tinha nome para nada? Então, tinha que usar um lápis, uma caneta, podia ser qualquer coisa. Então, para que isso não aconteça, a gente tem cada objeto, cada coisa tem o seu nome. E essa palavra que dá nome aos seres, às coisas, chama-se de substantivo, tá? Temos vários tipos de substantivos. Temos substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos simples, substantivos compostos, substantivos coletivos, primitivos, derivados, concretos e abstratos. E a gente vai estudar, no livro vai ter a explicação de cada um deles, tá? A gente vai entender o que significa o nome de cada um. Então vejam aí na página 59. Substantivos próprios nomeiam, em particular, seres ou coisas da mesma espécie. São os nomes de pessoas, os nomes de cidades, tá? Então, Thaís, Jamaica, Hospital das Clínicas, tá? Então, são coisas que são características daquela pessoa. Então, meu nome é Joselma, pode ter vários Joselmas no mundo, mas o que todo mundo me conhece por Joselma. Como o seu nome é Maria, o seu nome é Clara, é Bruno, é Paulo, cada um tem o seu próprio nome, o nome que é seu. Ah, José, mas eu conheço outra Joselma, eu conheço outro Paulo, eu conheço outro igual ao meu nome, mas a gente sabe identificar que são pessoas que têm nomes parecidos, nomes iguais, mas são pessoas diferentes, tá? Diferente se eu dissesse menina, menina podia ser qualquer uma, moça podia ser qualquer uma, mas a menina chamada Clara, a gente sabe quem é, certo? Substantivos comuns nomeiam nomes de seres
seres ou coisas de modo genérico, como menina, país, hospital, livro, caderno, certo? Substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra, exemplo, papel, roupa ou árvore. Substantivos compostos são formados por duas palavras, tipo girassol, beija-flor, passatempo. Substantivos coletivos nomeiam grupos de seres. Por exemplo, biblioteca é um conjunto de livros, buquê é um conjunto de flores, cardume é um conjunto de peixes. Então, sempre que falar em substantivos coletivos, você vai lembrar de um conjunto de alguma coisa, tá? Aqui nesse quadrinho abaixo, a gente tem muitos exemplos de substantivos coletivos. Eu vou ler só alguns, tá? Se eu tenho uma aglomeração, é o nome que a gente está escutando sempre na televisão, que diz que não é para fazer aglomeração. Quer dizer o que é aglomeração? Um conjunto de quê? De pessoas. Arquipélago, quer dizer o quê? Um conjunto de ilhas. Cardume, um conjunto de peixes. E vocês vão conhecer vários substantivos coletivos nesse quadrinho verde, tá? Leiam depois com calma, com atenção. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras, exemplo, jornal, ferro e terra. Substantivos derivados são aqueles formados a partir de outras palavras, por exemplo, jornaleiro, que vem da palavra primitiva jornal, ferroada, que vem do ferro, terráqueo, que vem da terra, tá? Então, o substantivo primitivo é aquele que forma outras palavras e o derivado são as palavras formadas, tá? Substantivos concretos nomeiam seres de existência real ou imaginários, tipo sereia, parede, biscoito. Substantivos abstratos designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente. Por exemplo, saudade, carinho, beleza. Você não pega na beleza, então ele não é concreto, mas você sabe que existe a beleza, certo? Então, para exercitar esse assunto, vocês vão fazer atividades nos dois livros. Então, o estudo do texto, uma parte desse assunto, vocês vão ver no livro de português, páginas 56 a 62, e no livro de gramática vão responder da página 46 a 50. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.